Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou falar sobre o quarto dia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. É isso mesmo, Copa do Mundo Feminina, que acabou a primeira rodada hoje. Eu vou falar sobre 3 jogos, desses 3 jogos, 2 das seleções favoritas e uma que chega ali no segundo plano, naquele segundo escalão das melhores seleções. E foram 2 jogos bem disputados, jogos que até o final do jogo para ser decidido, e os Estados Unidos que simplesmente trucidou a seleção da Tailândia. Mas antes já vai se inscrevendo no canal, clique em gostei, compartilhe o vídeo, é muito importante isso aí que você está fazendo, principalmente se inscrever, clicar em gostei, comenta sobre o que você quer falar sobre a seleção, sobre Copa do Mundo Feminina, sobre qualquer outro tema que você queira que eu fale aqui, tá bom? Então é isso, conto com vocês. Vamos lá, começar pelo primeiro jogo do dia. O primeiro jogo que foi justamente entre uma equipe que, na minha opinião, era a segunda grande favorita para vencer o campeonato, ainda é a segunda grande favorita, mas já mostrou que o time está um pouquinho desatento, digamos assim. A Holanda venceu uma seleção que ela acreditava ser muito mais forte, mas a verdade é que a Holanda conseguiu esbarrar na Nova Zelândia. A Nova Zelândia ela teve muitas oportunidades de fazer muitos gols, teve uma bola na trave, a goleira da Holanda ela conseguiu fazer defesas muito importantes, e isso é engraçado porque a Holanda realmente do meio para frente principalmente tem uma equipe muito bem constante, né? Jogadoras como a Groening, como a Spitze, né? Como jogadoras Van de Boek, tem a Miedema, que é uma atacante muito boa, uma atacante com estatura boa, que tem uma boa presença de área, fora as 2 craques, que é a Van Sander e a Martens. Então eu acredito que faltou um pouquinho mais de trabalho em equipe, trabalho coletivo, uma coisa diferente do que aconteceu com os Estados Unidos, que eu vou falar já já, né? E a Nova Zelândia conseguiu marcar muito bem, conseguiu aproveitar os contra-ataques, conseguiu fazer as coisas da forma certa e quase conseguiu realmente impressionar a Holanda, mas aí, como uma coisa que vem acontecendo durante todo o campeonato e que aconteceu durante o dia de hoje, em todos os jogos, foi justamente a parte física, né? A parte física está influenciando demais, inclusive influenciou no jogo do Brasil. O Brasil é outro time depois dos 60 minutos, 65 minutos. E foi o que aconteceu hoje. Aconteceu isso que nós vimos, 2-0 para a Suécia. Para a Suécia contra a seleção do Chile. Mas foi justamente a mesma coisa que aconteceu. Foi um jogo que a seleção chilena me surpreendeu, porque a seleção chilena ela conseguiu marcar muito bem. A seleção chilena ela fez umas linhas muito bem praticadas, igual a Nova Zelândia. A Nova Zelândia no final do jogo contra a Holanda estava jogando com 6 na linha de defesa, 6 jogadoras na linha de defesa. E aí foi o que o Chile fez. O Chile tentou se defender da melhor forma possível contra a Suécia, mas aí não conseguiu. É muito difícil. A Suécia tem um time muito competente, tem uma jogadora que decidiu o jogo, fez um gol ali, aquele bate-rebate. O Chile parecia muito a Argentina jogando com o Japão, só que o Japão não teve a força que a Suécia teve para conseguir fazer o primeiro, e aí foi um empate. E hoje a Suécia conseguiu fazer o primeiro e depois fez o segundo, numa jogada que claramente as chilenas já estavam entregues, e foi muito bom ver como o futebol sul-americano pela parte feminina está levando a sério, né? Pelo menos se eu não tenho técnica para ganhar, se eu não tenho físico para ganhar, pelo menos a gente vai ganhar aqui na parte defensiva. A gente vai se armar defensivamente, vai entender como o adversário joga para conseguir, sei lá, numa bola, num contra-ataque, pegar alguma jogadora mais habilidosa, porque todas as seleções do Chile tem uma jogadora habilidosa, a Argentina tem uma jogadora habilidosa, todos esses times têm uma jogadora habilidosa que tem uma velocidade acima da média das próprias jogadoras. E aí o último jogo, Estados Unidos massacrou, recorde de maior vitória, recorde de gols feitos no jogo. A Morgan fez 5, empatou com outra americana em 91, que eu inclusive não vou dizer qual é para você entrar nas curiosidades da Copa do Mundo, tá aí, é o primeiro vídeo da série, é só você clicar na playlist da Copa do Mundo Feminina e clicar no primeiro vídeo e você vai saber quem foi que fez 5 gols. E foi isso que aconteceu. É um jogo que é muito inexplicável, mas o que eu posso falar basicamente que os Estados Unidos soube aproveitar muito bem a dificuldade da Tailândia, de questão tática, de questão técnica e questão física. Outra seleção muito parecida, sabe qual foi igual a Tailândia?
Isso mesmo, a Jamaica, que o Brasil pegou. O Brasil era para ter vencido muito mais da Jamaica. O Brasil perdeu muitas oportunidades. Qual foi a diferença do Brasil para os Estados Unidos? A primeira, o Brasil com 70 minutos de jogo simplesmente morreu. Não conseguiu mais fazer nada. E ainda sofreu alguns sufocos contra a Jamaica. Que a Jamaica tem alguns atacantes mais qualificados, digamos assim, que a Tailândia. E a seleção dos Estados Unidos, ela não perde ritmo. Parece que elas não perdem gols. Elas se especializaram tanto nesse segmento que elas estão muito acima das outras. Elas conseguem chegar, elas têm qualidade para chegar, elas têm fundamento para fazer os gols, para dar passes. Elas dificilmente erram passes bobos. Elas chegam ali na frente e decidem. É como se a gente estivesse vendo, sei lá, o Dream Team dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos vai jogar basquete. E está sendo muito assim, é muito acima da média o que os Estados Unidos vem fazendo. Então vai ser difícil tirar esse título dos Estados Unidos, mas aí você tem uma França que se equipara nos Estados Unidos na força física, na qualidade das meio-campistas. Eu acho ainda que a França tem a Mandine Henry, que a França tem a base do Lyon. A França tem duas pontas que se equivalem a Rapinoe e a Tobin Heath, que são justamente a Le Sommer e a Cascarino. Tem uma centroavante muito matadora, mas não tem ela, né? Não tem Alex Morgan, 5 gols. Alex Morgan que faz história, Estados Unidos que faz história. E agora a gente já sabe mais ou menos o que fazer, o que esperar de cada seleção nessa segunda fase. E vamos lá, vamos torcer que o Brasil se organize, pense em alguma forma de conseguir anular isso, porque se o Brasil for dessa forma que está jogando, dessa tática que está jogando, o Brasil vai tomar um passeio tão grande dos Estados Unidos que você nem imagina. A minha sugestão é para o Brasil conseguir se adequar a isso. Vai ter que sacrificar alguma das 4 atacantes lá da frente, fora que a Marta vai entrar agora. Muita gente está dizendo para tirar a Debinha e botar a Marta, muita gente está dizendo para tirar a Bia e botar a Marta. E é complicado porque eu era um daqueles que estava contra a Cristiane, falando, eu acho que a Cristiane não merece, ela tá sem ritmo, não fez umas temporadas tão boas como já vinha fazendo antes. Eu tiraria a Cristiane, botaria a Marta, abria a Andressa Alves e a Debinha, que são duas que marcam bem, a Marta fica lá na frente, fazia um trio com a Andressinha, Formiga, Thaísa. Só que não dá para tirar a Cristiane mais, né? Então, bora tentar fazer com o que dá. E então eu tiraria a Bia, botaria a Marta. Infelizmente não dá para botar a Andressinha, porque não dá para tirar a Formiga, porque ela é muito, ela tá em toda a parte do campo. A Thaísa também não dá para tirar. Então o que eu poderia fazer é botar a Marta centralizada ou aberta, Andressa Alves centralizada ou aberta. A Debinha não pode sair do time, a Debinha ela é muito aguda, ela foi muito displicente na hora de finalizar, mas ela é muito boa, ela é a melhor jogadora do time. Algumas pessoas me criticaram, mas eu acredito que seja ela. E tem a Cristiane, que não pode sair, depois de 3 gols não pode sair definitivamente. Então basicamente é isso que eu faria. O Brasil precisa de jogadores que tenham vigor para voltar, e aí que tá a Andressinha. A Andressinha era uma delas. Se o Brasil quiser, sei lá, supostamente pegar uma seleção mais fraca, ela pode ir com essa tática que eu falei. Agora, se pegar uma mais forte, aí tem que entrar com a Andressinha ali pelo lado para fechar uma ponta, para fechar as 2 linhas de 4, porque a Marta e a Cristiano não vão voltar para marcar. Então você tem que ter uma Andressinha para voltar ali. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô ansioso demais, tá muito legal essa Copa Feminina. Audiência incrível da televisão, audiência incrível na internet, nas redes sociais. E é isso que eu tô gostando de verdade mesmo. Então é isso. Beijo no coração de vocês.